Bem, nós vamos dar sequência, então. Agora nós teremos participações com a Raquel Freixo, da SecTix. Nós vamos convidar você, então, Raquel, para estar com a gente. Vamos lá? Bom, meu nome é Raquel Freixo. Atualmente eu estou como subsecretária de competitividade do Estado do Espírito Santo. Então, eu vim representando o governo para falar um pouquinho das potencialidades que tem o nosso Estado. Não, eu não vou trazer esses números de conexão, de dados, de giga, porque isso é trabalho de vocês, mais técnico. Então, o que a gente vai trazer aqui para vocês é um pouquinho... Eu estou soprando, né? Não está incomodando vocês? Vou falar um pouquinho da ambiência de negócio do Estado do Espírito Santo e vou falar o que a gente tem feito como ações concretas para fomentar ainda mais o uso de geração de energia a partir de fontes renováveis, bem como a geração distribuída. Muito se falou, né, aqui com relação à necessidade do poder público participar, então é exatamente isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês. E aqui é um panorama que a gente vai falar, vou trazer alguns dados, algumas vantagens competitivas do Estado, porque ninguém vai fazer negócio num lugar em que ele não traz segurança jurídica, não é isso? Em que não traz ali credibilidade para um retorno sobre aquele investimento. Então é isso que eu vou tentar citar para vocês, e não só com oratória, porque deixa eu te falar, né? Vamos mostrar com dados como o Espírito Santo tem se organizado ao longo da sua história aí. Bom, então falando disso, pandemia, inevitavelmente, não podemos deixar de estar aqui, infelizmente, tivemos muito óbito, mas o Espírito Santo não teve, por exemplo, falta de leite, então a gente administrou muito bem a pandemia, e o interessante é que, mesmo durante um período tão adverso como da pandemia, nós conseguimos entregar várias políticas e conseguimos, inclusive, ranquear em vários estados, em várias situações, como referência no Brasil dele, o Espírito Santo, ele foi referência como um estado mais transparente diante dos dados e dos valores recebidos decorrentes da Covid-19. Então, a gente sempre liderou ali, junto com também estava aqui, estado do Ceará e Alagoas. Então, Nordeste, nós, Espírito Santo, Sudeste, ranqueamos como os estados mais transparentes, segundo os dados da ONG de Transparência Internacional. Tá? Então, isso quer dizer o quê? De novo, numa situação adversa, nós conseguimos fazer boas políticas públicas. Bom, e aqui esses indicadores continuam se estendendo. A gente foi nota primeiro lugar em todos os assuntos de transparência internacional e nacional relacionados à pandemia. Nosso estado ele é bem pequeno, então, assim, nós estamos ali no Sudeste, perto dos gigantes, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, mas a gente, em que pese modesto, estamos bem organizados, um PIB ali de aproximadamente 21 bi, uma receita per capita de 5 mil. Nós somos o único estado que, desde 2012, é nota A no Tesouro Nacional. O que isso quer dizer, no fio dos ovos? Que as nossas contas estão organizadas, nós pagamos as contas em dia, desde 2012, mesmo entrando governos diferentes e concorrentes. Isso também passa uma estabilidade para o setor. E temos um fundo soberano, que é interessante, e aí eu já vou deixar aqui a super dica, que amanhã vai ter um colega, o Marcos Knaip, que ele vai falar sobre financiamentos relacionados ao nosso banco de fomento, que é o BANDES, e dentre esses valores em que o BANDES disponibilizará para financiamentos relacionados a projetos de energias renováveis, GD, parte desses valores também vem desse fundo soberano, que é o quê? Nós retiramos valor de petróleo, guardamos parte dele, e outra parte reinvestimos em projetos que não relacionados a combustíveis fósseis, mais tecnologia, educação e renováveis, que é exatamente pensar no amanhã com o recurso do hoje, que inclusive está bem escasso. Temos uma economia bem diversa, isso aqui depois é importante vocês entenderem com mais peculiaridade, mais detalhe, porque nós aderimos a vários projetos, a gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, várias metas, e vai ser muito importante que esses setores, dentre outros da nossa economia, se adequem a esse novo momento, a esse novo marco, né, de emissão neutra e também zero de carbono, que vai precisar muito, muito de fomentar aí essa geração de energia a partir de fontes renováveis. Bom, falando só mais um pouquinho dos números, nós, Espírito Santo, somos os quintos colocados na região do Brasil como o estado mais competitivo do Brasil, e quando a gente olha o mapa, recortando aqui o Sudeste, nós somos o segundo como o estado mais competitivo. Tem um índice que a gente fica muito feliz com isso,
porque mesmo durante a pandemia, pela primeira vez, como indicador foi incluído recentemente, nós alcançamos o estado mais eficiente entre todos os estados no que se refere à máquina pública do Poder Executivo Estadual. Então, isso foi um marco assim, muito vivido com muita felicidade por nós, servidores, que mesmo em uma pandemia a gente conseguiu ali fazer com que a máquina girasse, não só girasse, mas girasse bem. Então, esse dado foi bem importante para o time. Quando a gente pega indicadores de ODS e ESG, nós também estamos ali entre quinto e sexto lugar. Bom, mais indicadores, dados, eficiência da máquina pública, transparência, acabei de dizer para vocês, nota A. Somos o terceiro estado do Brasil inteiro, em números absolutos, que mais investe em centros de tecnologia e inovação. Inclusive, nós temos o CEPID, que é um centro de tecnologia só para fins de estudo relacionado à fotovoltaica. Então, o Espírito Santo tem toda uma academia, todo um investimento destinado a pesquisa e desenvolvimento só para a área de energias renováveis, para fotovoltaica. A gente já pegou até alguns probleminhas lá da nossa concessionária. Enfim, é um centro bem tecnológico, bem inovador. Bom, algumas outras vantagens competitivas. Sou pequenininho, estou ali no meio desse monte de estado aqui, mas nós temos uma eficiência logística muito interessante. Então, desde a parte de equipamentos, de importação de placas, de peças, etc., a gente é muito eficiente logisticamente, inclusive sendo um grande fomentador do estado de Minas Gerais, né, por conta da nossa região portuária. Nós temos bastante infraestrutura portuária, temos melhorado ainda mais os nossos portos, nossas ferrovias. Minas, Rio são parceiros também em algumas discussões de algumas ferrovias, como F-118, enfim. A gente tem trabalhado muito em conjunto com os outros estados, naquele sentido que a gente falou ontem, né, de convergir interesse. Então, a gente precisa melhorar a malha logística de infraestrutura do Brasil, e para isso acontecer, os estados precisam conversar. A gente tem feito esse trabalho junto com os outros colegas. Nós temos incentivos tributários, né, e aqui eu não vou entrar na polêmica se é renúncia, se não é renúncia. O que nos cabe dizer aqui hoje é que incentivos tributários para estados, em desenvolvimento, diferente de Minas, né, São Paulo, mais São Paulo, que tem um centro consumidor muito aquecido e muito amplo. Os incentivos tributários são, sim, fontes de atração de novos negócios, e aqui os principais deles, na tela de vocês, Sudene. Então, o Espírito Santo, parte dos municípios integram a Sudene, ou seja, a gente consegue incentivos federais por ser considerado ali municípios com baixo IDH e tal, como tem em estados do Nordeste. O Invest, que é um incentivo bem amplo de fomento tanto à indústria como à importação. O Compete e o Gerar, que eu vou me dedicar mais nesses próximos 3 minutos, que é o nosso programa lançado em 2020, de fomento à geração, transmissão, distribuição de energias renováveis. Bom, tá muito rápido? Posso seguir? Então tá bom. Tá bom, e aí o que tem energias renováveis nisso tudo? Porque todo mundo vai falar de fotovoltaica, por exemplo, de GD, só lembra de Minas, não é isso? E do Ceará, e quem é Espírito Santo na fila do pão? Pois então, nós temos uma vocação, primeiro a gente mapeando e vendo todo o movimento mundial, antes da pandemia, inclusive, a gente começou a notar que o mundo investia, e aí já no percurso da pandemia, em projetos de renovável, quase que o dobro, mais do que o dobro do que investiu em óleo e gás no mundo, em trilhões de dólares, números absolutos, aqui é dados do IRENA, Agência Internacional de Energias Renováveis. E aí a gente já tinha, o nosso governador atual, que é o Renato Casagrande, desde 2012, ele sempre foi muito envolvido, desde 98, no primeiro mandato dele, sempre foi muito envolvido com questões climáticas. Então, dentro desse histórico, juntando a fome, o nosso desejo de lutar pelas questões ambientais e de sustentabilidade, mais esse novo momento da economia, nós criamos diversos marcos. O primeiro deles aqui, digamos, mais atualizado, o colega anterior falava sobre isso, né, que órgãos públicos precisam ajudar a fomentar esse mercado. Lá em 2019, o Estado do Espírito Santo foi o primeiro Estado do Brasil a publicar um decreto obrigando que todos os prédios públicos novos necessariamente precisarão gerar sua própria energia. Então, todos os prédios públicos do Espírito Santo, ou aqui vão passar por uma grande reforma, ou serão novos, eles necessariamente precisam ter, por exemplo, que é a mais utilizada, a geração de energia a partir de fotovoltaica. Então, a gente tem essa obrigatoriedade no Executivo Estadual desde 2019. Outra ação muito interessante foi o nosso próprio programa Gerar, em que a gente
faz um mix ali de pacotes de projetos. Eu vou apresentar isso para vocês exatamente agora. Só para falar um pouquinho, a gente tem 3 atlas eólicos, eles são de 2017 e a gente está agora, nesse momento, atualizando esses mapas, dando aqui um spoiler para vocês. A gente tem aqui o mapa solar do Espírito Santo, e a gente está em fase de finalização para que esse mapa ele vai ser, inclusive, interativo, tal como os colegas do Ceará, né? Online interativo. E a gente está fazendo isso dentro de casa, junto com a ASP, com o Instituto Jones, enfim, uma série de atores. E o nosso Atlas Eólico, em que o Espírito Santo também tem vocação ali para onshore e offshore, a gente está fazendo a atualização junto com uma empresa chamada GIS, que é da Alemanha. Nós fizemos um acordo de cooperação técnica, então eles estão fazendo todo o investimento para que esse Atlas Eólico interativo no Espírito Santo aconteça. E a perspectiva é que a primeira fase do projeto seja lançado na metade desse ano, no início do segundo semestre desse ano. Então, a gente está aqui com o apoio de uma potência em renováveis, que é a Alemanha, nos apoiando na atualização desse Atlas. E a gente também tem biomassa. A gente tinha uma colega aqui falando há pouco de biomassa. A gente tem uma vocação bem importante para a biomassa, então a gente também tem isso mapeado. Bom, Espírito Santo, então, governador, como eu falei, sempre é antenado a essas questões de sustentabilidade. Ele aderiu a 2 pacotes muito importantes que a iniciativa privada e a iniciativa pública tem mundial, na ordem econômica mundial, tem vivido isso, que é o Risk to Zero e o Risk to Resilience. Qual que é o objetivo? É exatamente o seguinte: olha, até 2050 vamos neutralizar, reduzir, colocar net zero de emissão de carbono. Quando eu, Estado, exijo isso, eu vou exigir isso para a minha máquina pública, então eu vou reduzir custos, despesa pública, mas eu também vou exigir isso das indústrias, das empresas que estão situadas, mas aí não é nenhuma exigência, porque o setor já tem feito isso, a parte desse movimento que a gente tem visto aí de ESG. Então, é um nicho muito interessante, por exemplo, para esses novos projetos de GD, porque começa a ser uma exigência do próprio poder público. Bom, o GERAR, 5 minutos, vamos lá. O que é o GERAR, pessoal? É um programa de fomento que é baseado nesses eixos. Nós não inventamos a roda, essa roda foi inventada, foi criada, foi desenvolvida a partir de diversos estudos internacionais, e aí a gente incluiu um eixo novo. Mas o que a Agência Internacional e alguns outros órgãos dizem? Olha, que para políticas públicas relacionadas às questões de renováveis e GD, para que elas sejam eficientes, eficazes, efetivas, ou seja, tenham um retorno esperado para a sociedade, ela precisa ter esses eixos. Esse eixo aqui, desenvolvimento regional, foi uma inclusão nossa, que é uma marca do Espírito Santo. Mas todos os outros eixos, ele diz que é a receita de sucesso para que isso dê certo. Então, rapidamente, o eixo regulatório é você pegar todo o marco regulatório que envolve a questão de instalação e distribuição, todo o comércio, toda a parte de operacionalização dessas fontes da GD precisa ter legislações simples, claras e ágeis. Qual é o objetivo disso? Permitir segurança jurídica sempre, você sabendo qual é a regra do jogo, entrar sabendo dessa regra, e também facilitar para o investidor. Então, a gente tem reduzido, tem simplificado, melhor dizendo, legislações dos órgãos ambientais, da própria Fazenda, Secretaria de Fazenda, enfim, do IDAF e alguns órgãos envolvendo nisso, a gente tem simplificado essa legislação. Incentivos tributários, e veja, incentivo tributário não foi criação do Espírito Santo, foi da Agência Internacional. Então, esse mito aí de incentivo só no Brasil é mentira, tá, gente? Todo lugar tem. Mas o que a gente fez aqui, então, com os incentivos tributários especificamente? Um é que nós fizemos a cola de Minas. Não sei se vocês são muito aqui da área de tributário, mas bem resumindo. Lá em 2016, todos os estados falaram o seguinte: vamos parar de brigar, cada um consegue incentivo de um jeito, a partir de agora, está tudo pacificado. Quem quiser criar um incentivo novo tem que ir lá no CONFAS, que é onde eles se reúnem lá e conversam. Mas, se você quiser conceder, Estado, algum incentivo que não precise do acordo lá dos 27 estados, o que você precisa fazer? Você pode copiar um benefício do seu estado vizinho, que a gente chama de cola interestadual. Então, o que isso quer dizer na prática? Que o Espírito Santo pode conceder os incentivos que tem hoje, que foi lá convalidado em 2016, 2017. Agora, se eu quiser criar um incentivo novo, ou eu tenho que ter o ok de todos os estados, 27, é difícil, né? 27 para o Espírito Santo, mas tem que ter o ok deles, ou eu posso copiar benefícios dos meus estados colegas. Quem são? Vocês lembram? Minas. Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu sou Espírito Santo.
Estava levando a erga. São Paulo, Minas e Rio, tá? Então, o que nós fizemos? Minas Gerais, você sabe, tem um incentivo legal, não é isso? E por isso que é uma potência na parte de fotovoltaica, que é aquela, esquece a 14.300, tá? A gente vai falar dela já. Mas o que era incentivo de Minas? Até 5 megas para foto e isenção de ICMS, não é isso? Nós fizemos essa cola. Então, não está valendo porque falta o Confaz aprovar. Não, isso não é assim. Como funciona? Quando eu faço a cola, eu não faço aprovação. Eu tenho que seguir nos mesmos termos. Eu segui os mesmos termos da legislação de Minas, ok? Então, ela já está em uso. Inclusive, eu já publiquei diversas concessões desse incentivo lá no meu estado desde 2021 para cá. Raquel, então, fala pra gente aí com a 14.300 o que vai acontecer. Vai até 3 megafoto? Não vai? Lembra que eu copiei meu colega? Então, necessariamente, eu preciso saber como vai ficar essa legislação de Minas a partir da nova normativa, para então eu conseguir dizer para vocês com precisão se vai até 2032, se vai ser de 5 a 3. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que, dentro da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo, eu tenho já feito contato com os meninos, com o time lá do Concefaz, eles são muito eficientes, já estão muito antenados. Raquel, esse assunto, até para convergir com o novo marco regulatório da GD, a gente já começou a estudar. Então, é uma dica que eu vou dar para vocês mais no final, mas é importante ter isso em mente, tá bem? Pesquisa e desenvolvimento, então a gente tem fomentado muito essa parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, concessionários que têm um percentual X obrigatoriamente destinado a P&D. A gente tem convergido para que esse investimento aconteça, por exemplo, em empresas da área de energia renováveis e GD dentro do nosso estado. Instrumentos financeiros, não vou falar muito porque o Marcos vai falar, mas a gente tem parcerias, por exemplo, com o Banco do Nordeste, que a gente tem a parte ali da Sudene, o próprio BANDES e algumas outras iniciativas privadas. A gente também tem feito algumas conversas com o BNDES para que, quando sair aí as debêntures verdes de infra, a gente conseguir também fazer algo muito expressivo, uma parceria muito interessante nesse sentido. Acesso à rede é a parte mais difícil da vida. Quem que está aqui nesse assunto? Vocês lembram? Imagina quem é acesso à rede? Quem que eu, poder público, tenho que lidar? Com as concessionárias, né? Então, é uma conversa difícil, mas ela acontece. E por que ela é um pilar do programa? Porque se nós, do governo, nós, instituição, não intervirmos nesse diálogo que já é tenso, né, entre a iniciativa privada e as concessionárias, talvez que mais difícil ainda. Então, a gente coloca todo mundo na mesa, a gente tem reuniões periódicas, por exemplo, que é a EDP, que é a nossa maior concessionária lá. A gente criou um canal direto para que ele me preste informações de quem que ele está repassando o incentivo. Eu comunico, quando eu concedo o incentivo, eu comunico imediatamente via sistema para ele. Então, é uma forma de tentar o quê? Desestressar um pouco dessa relação que é, sim, conturbada, que é, sim, difícil, tá? Continua sendo difícil. Mas por que é importante ser um eixo? Para que exatamente funcione. Lembra que a gente quer que ele seja efetivo, eficiente e eficaz? Então tem que dar o resultado, tá? Desenvolvimento regional, para finalizar, é porque o governador Renato Aragão diz o seguinte: estado bom, estado rico e próspero é quando todos os municípios são ricos. Até porque, gente, vamos lá, nós vivemos nos municípios, né? Então, quando eu faço isso, quando eu fomento isso, eu tenho ali um município que cresce, um município rico. Finalizando e acabando, algumas ações que a gente tem, então. Plano climático, nossos carros policiais militares já são hoje elétricos, então a gente tem feito um trabalho bem interessante para essa parte de mobilidade elétrica, que necessariamente envolve todo o setor. Uma coisa legal também, programa de qualificação profissional, a gente tem lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento o Qualificar, então a gente já tem recebido demandas para apresentar qualificação de mão de obra, manutenção de equipamentos, etc., e desafios que aqui eu vou deixar a pulga atrás da orelha com vocês, agora falando do outro lado, tá? É muito distante, tem muita assimetria informacional, por exemplo, entre a ANEEL, entre Confaz, entre PGE, entre CEMIG, né? Não sei os nomes de vocês. Ou seja, vocês são muito técnicos. A gente, às vezes, é muito jurídico, muito político. Então, o que a gente precisa? Convergir tudo isso para um único objetivo. Então, por exemplo, quando eu conversei com o Concefaz, com o time da Fazenda sobre esse assunto, eu vi que poderia o setor já ter conversado. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu quero que daqui em 180 meses a ANEEL faça uma boa regulação,
o setor precisa se unir e para que todos os outros impactos tributários, vocês não sempre estão preocupados com isso? Mas e aí, como é que a gente já está conversando com ela? Vai ser 3, vai ser 5, vai ser para onde, vai ser para qual, vai ser biomassa, não vai? Então, veja, para que todos esses atores convirjam e aí tragam a segurança que vocês precisam. E a gente precisa pensar bastante na qualificação de mão de obra, a gente tem trabalhado isso nos descartes desses produtos, né? Então, a gente já tem recebido demandas importantes quanto a isso, eu tenho visto poucos artigos, mas acho que a gente tem muito, muito, muito a crescer. Foi rápido, mas espero ter deixado aqui um pouquinho só de noção para falar com vocês do que a gente tem lá no Espírito Santo. Fico super à disposição, inclusive para reuniões por videoconferência, para detalhar o tema, para falar como é que faz o pedido de benefícios, quanto que é, quanto que vai. A gente está muito à disposição de vocês, tá bem? Muito obrigada e um bom dia. Bem, em nome da organização, Raquel, muito obrigado pela sua participação.